Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 8ª edição do curso de Cannabis. Hoje é nossa 9ª aula. A gente vai retomando a grade aos poucos, com algumas novidades desse movimento que está tão turbulento nos últimos tempos, né? Então, acho que muitos já sabem, desde ontem, na verdade foi publicado hoje no Diário Oficial, o CFM derrubou aquela resolução que afetava a maneira de prescrever e dos médicos divulgarem o trabalho e participarem de aulas, enfim. Então, a gente retoma, né? A gente já estava tentando fazer uma reestruturação, e aí, com essa derrubada, eles também abriram uma consulta pública, então, além daquela consulta sobre a RDC 327 da Anvisa, que a gente divulgou a semana passada, que está no link da aula e que foi enviado no e-mail, a gente também está divulgando hoje esse link de participação de uma consulta pública do CFM. É bem importante que a gente faça essas participações, porque dessa forma a gente vai construindo uma regulamentação inclusiva e democrática com a participação de todos. Aproveitando, né, vamos lembrar que esse final de semana a gente tem eleição, e que fazer essa reflexão é muito importante, é uma pauta que é muito cara, que muitos pacientes dependem, então, tanto para quem está nos estados que vão escolher governadores, quanto para a escolha de presidente, é muito importante que a gente faça essa reflexão para essa e para todas as outras pautas que tangem a nossa vida, que a gente faça escolhas que realmente tenham a ver com o que a gente acredita, com quem a gente luta e com o que a gente precisa como cidadão, né? Então, é muito importante a gente ter isso na hora de escolher os nossos representantes, seja no poder público, seja nas representações de classe, como é o caso dos conselhos regulatórios das profissões, seja nos conselhos de saúde dos bairros, seja nos conselhos do municípios que tem, ou das unidades de saúde, né? A gente tem conselho em hospital, conselho em UBS, é muito importante a gente participar ou ajudar a eleger as pessoas que realmente nos representam e que vão nos dar a voz, para que cada vez mais a gente consiga ter coisas inclusivas, né? Que se não contentam a todos, mas que sejam o mais democrática possível. Bom, enfim, estou me estendendo. Quero agradecer a participação de todos. Hoje a gente tem duas aulas que são bastante legais quando a gente entra na questão da análise dos casos clínicos, né, das aplicações clínicas da cannabis. A gente vem numa crescente. Hoje a gente vai falar sobre epilepsia, que é uma das coisas que, por exemplo, a resolução não derrubou, que estava lá, né? Que é uma das primeiras descobertas dos benefícios da cannabis, e a gente tem uma sequência com essa primeira parte de epilepsia com o Dr. Pedro Mello. Quero agradecer muito a aula dele, e no segundo momento a gente tem uma aula sobre autismo com a doutora Eliane Nunes, da SBEC, que também participa aqui desde a primeira edição, e que a SBEC sempre contribui, né, com muito dos médicos que dão aula, que dão palestra aqui no curso. Então, quero agradecer a doutora Eliane, o Daniel e toda a equipe da SBEC e o doutor Pedro Mello. Então, fiquem com a aula de hoje. Com uma última novidade, quinta-feira a gente entra ao vivo às 7h30 para falar do trabalho final, agora definitivo, conseguimos organizar
tanto como vai ser esse trabalho, que é super simples, vamos reforçar, e também vamos fazer ao vivo, que a gente vai tirando as dúvidas no chat. Então, para todos que puderem, até quinta, vai ficar gravado respondendo a pergunta, e lembrando, para reforçar, quem não está recebendo e-mail, não tem problema, acessa direto lá, digita o canal no YouTube, entra às terças-feiras às 19h30, que a aula vai estar no ar, e todos os recadinhos que vão no e-mail, eles ficam na descrição do vídeo. É só colocar aqui ver mais e vai ter o link de presença, que também é o primeiro link fixado no chat do YouTube. Vai ter também todos os outros recados, como esses dois que eu dei hoje, que são os links para participação pela consulta pública da RDC 327 da Anvisa e a participação nessa consulta do CFM. Nos vemos, uma ótima semana, até quinta. Oi, meu nome é Pedro Melo, eu sou médico de formação, me graduei na Escola Latino-Americana de Medicina, em Cuba. Fui fazer a minha residência médica em acupuntura no Hospital das Clínicas, pela Universidade Federal de Pernambuco, e posteriormente me especializei no tratamento da dor e em neurociências aplicadas à clínica. Atualmente eu estou como mestrando no Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde venho desenvolvendo pesquisa envolvendo a cannabis. Antes de mais nada, eu quero agradecer a toda a equipe da Paróquia do Padre Ticão, em especial a Gabi, pelo convite e pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu estou retornando, já estive presente na casa, já também dei minha contribuição através de aulas virtualmente, e para mim é sempre uma grande satisfação poder ter essa oportunidade de difundir a verdade científica, né, sobre a cannabis, principalmente num espaço tão especial que é esse da paróquia do Padre Ticão, né, nosso grande lutador pela causa. Eu vou estar aqui compartilhando com vocês algumas figuras para a gente dar seguimento à aula. Eu tenho, enquanto conflitos de interesse, eu faço parte da Associação de Pacientes de Cannabis Medicinal, que é a Acolher. Também sou diretor do Instituto Anandamida, no qual esse grupo formulou um curso que está circulando já há algum tempo, há mais de um ano, pela editora Manoli. Ano que vem nós vamos estar renovando esse curso e lançando um guia prático de prescrição e para facilitar, né, o profissional médico no acompanhamento dos pacientes, na avaliação e no acompanhamento dos pacientes que têm indicação de se beneficiar do uso da cannabis. E também vamos lançar um programa mentoring, né, que é a ideia de acompanhar esse profissional ou essa profissional médica no seu trabalho, na sua atividade de prescrição de cannabis medicinal. Então, para mim é uma grande honra poder estar aqui de novo. E hoje eu vou estar falando sobre a epilepsia e a cannabis. A gente sabe que o diagnóstico da epilepsia ele é um dos diagnósticos mais consolidados quando a gente fala no tratamento com a cannabis. E a ideia aqui hoje é de dar uma explanação geral, falar um pouco sobre o que é epilepsia e como a cannabis ela se insere aí como uma possibilidade terapêutica. A epilepsia na Grécia Antiga, eu estou falando do século XV ao século IX antes de Cristo, era considerada uma doença sagrada. Hipócrates, em torno de 460 anos e 375 a.C., talvez influenciado por Atreia, que era o pai da medicina interna Ayurveda, na medicina Ayurveda, que já tinha vivido 500 anos antes, passou a afirmar que a epilepsia não tinha uma origem mística, nem divina, nem demoníaca, e sim que era um acometimento onde o cérebro era responsável por essa doença. Muitos anos depois, Galeno, 129 a 200 anos depois de Cristo, fez a primeira classificação das diferentes formas da doença. Na Idade Média, século V a século XV depois de Cristo, mesmo sendo um período posterior, como a Idade Média foi conhecida pela Idade das Trevas, do retrocesso, a epilepsia passa a ser chamada de morbus demoníaco, ou seja, uma doença do demônio. John Rutledge Jackson, neurologista britânico, propôs uma base anatômica e fisiológica organizada para a hierarquia e localização das funções cerebrais, e isso contribuiu significativamente
para a busca no tratamento e a compreensão do que se tratava de uma doença de uma atribuição espiritual e a qual até hoje leva uma discriminação, uma estigmatização, né? No século XIX, a gente vai ter a primeira evidência, né, de um efeito terapêutico dos fitocannabinoides, um trabalho conhecido pelo médico William Shaughnessy. Em 1839, ele publicou um artigo onde ele mostrou o efeito de uma tintura à base de cannabis diminuindo o número de crises convulsivas numa criança lactente, né, de apenas 40 dias. Esse relato ele foi feito 19 anos antes da descoberta do sais de brometos, que John Locke já passou a utilizar para o tratamento das chamadas epilepsias catameniais, que são aquelas epilepsias que sofrem influência do ciclo menstrual. Ainda nesse século XIX, dois proeminentes neurologistas britânicos, William Richard Gowers, ele relatou um homem que anteriormente falhou com o tratamento com brometos, e ele tratou com aproximadamente 9,8 gramas de cannabis índica, administrada 3 vezes por dia por até 6 meses. John Russell Reynolds reportava também os efeitos benéficos da cannabis na epilepsia nessa mesma época. Não tem como a gente falar da história da cannabis medicinal sem citar o nosso honroso professor Elisaldo Carlini. O professor Elisaldo Carlini, né, no seu trabalho, onde ele mostrou a administração crônica de canabidiol a voluntários saudáveis e epilépticos. Na fase 1, durante 30 dias, foi ministrado 3 miligramas por quilo de peso de CBD a 8 voluntários humanos saudáveis e os outros 8 voluntários receberam o placebo, né, que era, na verdade, um conteúdo à base de glicose, com a intenção de não ter nenhum efeito para testar justamente a segurança desse tratamento. Foi um estudo duplo cego, né, exames neurológicos e físicos foram realizados, assim como também exames laboratoriais e de imagem, exames de sangue, urina, eletroencefalograma. Na fase 2 do estudo, já foram 15 pacientes divididos em 2 grupos, também duplo cego, que é aquele tipo de estudo onde nem quem está aplicando, nem quem está recebendo sabe, né, para evitar confusão de interpretação, os chamados vieses. E esses 15 pacientes com epilepsia generalizada secundária com foco temporal foram o alvo do tratamento. O tratamento que durou 4 meses e meio, também envolvendo um acompanhamento com exames laboratoriais, de imagem, eletrocardiograma, eletroencefalograma, e é realizado a cada 15 ou 30 dias. Durante todo o experimento, os pacientes continuaram a tomar, né, os medicamentos antiepiléticos prescritos antes do experimento, mesmo, né, esses medicamentos não estando controlando os sinais da doença. Todos os pacientes voluntários toleraram muito bem o CBD e nenhum sinal de toxicidade ou efeito colateral grave foi detectado no exame. Metade dos indivíduos que usaram o CBD permaneceram quase livres de crises convulsivas, ou seja, 4. Outros 3 demonstraram uma melhora parcial e somente em um paciente dos 8 que usaram o CBD não conseguiu observar nenhuma resposta satisfatória. Então, a gente tem aí 7 pacientes que respondem bem ao tratamento e um que não responde. No caso do placebo, foi o contrário. Só um que respondeu bem ao tratamento e os outros 7 não demonstrou nenhuma alteração no seu quadro clínico. Quando a gente fala de epilepsia, o que é epilepsia? A epilepsia, ela, conforme está, né, no conceito aí, são síndromes neurológicas crônicas caracterizadas pela predisposição duradoura para gerar crises na ausência de doença metabólica ou febril, bem como pelas consequências neurobiológicas, cognitivas, psicológicas, sociais e associadas a essa condição. Eu trago aqui 2 conceitos que são muito importantes, né? Esse primeiro conceito, ele traz uma definição mostrando que para a gente dar o diagnóstico de epilepsia, tem que ser uma doença que já tem um tempo, ou seja, que tem uma predisposição duradoura, que seja crônica. Um outro fato importante também citado nesse conceito é que não pode haver uma doença metabólica ou febril que justifique essa epilepsia, porque nesse caso a gente está diante de uma crise convulsiva provocada e não de uma epilepsia. E muito importante também falar que esse diagnóstico ele traz consequências tanto de dano no tecido neurológico, né? As crises epiléticas elas causam isso, e consequentemente vai ter uma repercussão cognitiva, psicológica e social
associada a essa condição. Isso é muito importante, porque isso vai ser fundamental no momento de a gente adotar uma terapia, porque a gente tem que levar em conta não somente o objetivo de reduzir o número de crise convulsiva, mas também de tentar amenizar qualquer impacto que tenha em alguma dessas esferas. E é por isso que em muitos trabalhos é utilizado também a escala de qualidade de vida, né? Para a gente avaliar o impacto que a epilepsia tem na qualidade de vida dessa população. Uma outra definição é que a crise epilética ela vem ser definida mais num aspecto neurobiológico, ou seja, uma ocorrência transitória de sinais ou sintomas devido a uma atividade neuronal sincrônica ou excessiva no cérebro. É importante essa definição para dizer que esse fenômeno da crise convulsiva ele não vai permanecer, não vai perdurar todo o tempo, ele vai ser transitório, ainda que existem alguns tipos de algumas condições onde se prolongam, mas eles têm que ser transitórios, né, necessariamente. E aí ele dá uma explicação neurobiológica que explica como é que é o fenômeno, já explicando um pouco do que a gente chama da fisiopatologia, ou seja, qual que é o mecanismo que explica, do ponto de vista neurobiológico, esse aspecto clínico da epilepsia. A gente sabe que um sistema nervoso, ele funciona através das suas células, né? São seus soldados, suas unidades funcionais, e essas células, né, falando especificamente dos neurônios, elas se comunicam através de neurotransmissores, e quando essa comunicação se dá por uma hiperexcitabilidade, ou seja, um excesso, né, dessa carga neuronal, e que vai ser sincrônica ao mesmo tempo, isso vai explicar o fenômeno da crise convulsiva desde um aspecto clínico. E aí eu falava de transitório, mas temos que lembrar também da definição do status epilépticos, ou chamado estado de mal epiléptico, que é quando uma crise epilética tem uma duração maior ou igual a 30 minutos, ou repetidas crises de duração menor, mas que não haja uma recuperação do estado de consciência entre essas crises. Claro que isso daí é uma emergência, né? O paciente em status epilépticos tem que ser levado a um serviço de urgência para que essas crises possam ser cessadas, né? De que a gente está falando? Que público é esse? Que número de pessoas que abarca? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia afeta mais de 50 milhões de pessoas em todo o mundo. E essa prevalência, quando a gente fala de prevalência, a gente está falando de novos casos e casos antigos. Nesse tempo atual, ela varia entre 0,5% e 2% da população. Isso vai depender se for na Europa, Estados Unidos, ou até mesmo em regiões dentro de um próprio país. Já a incidência, que são o número de casos novos, a estimativa, segundo o Ministério da Saúde, é de que aproximadamente a cada ano 157 mil pessoas são diagnosticadas, novas pessoas a gente descobre novos diagnósticos de epilepsia. E no mundo, a cada ano, surgem aproximadamente 3 milhões de novos casos no mundo. Então, a gente está falando de uma doença que tem um impacto significativo, tanto em termos de número de pessoas acometidas, como também pela própria natureza da epilepsia. O que é dramático em tudo isso é que de 5% a 30%, ou seja, até quase um terço dessa população não vai responder bem aos tratamentos convencionais. É a chamada epilepsia refratária, né? Vamos falar um pouco da fisiopatologia. Quando eu comentei sobre o conceito da epilepsia, eu já trazia um pouco da fisiopatologia. E essa imagem que vocês veem agora é uma imagem que ela demonstra o encontro, a comunicação entre um neurônio e outro, né? Então, a gente tem aí essa imagem verde do neurônio, né, pré-sináptico, que a gente chama, já que a sinapse é essa comunicação entre os dois neurônios. Temos a fenda sináptica e o neurônio pós-sináptico. Normalmente, para que esse neurônio entre em atividade, ou seja, para que ele entre no estado de excitação, ou para que ele diminua a sua atividade de inibição, isso vai ter a ver com a influência nos receptores e nos canais de íons. Quando a gente estudou na aula de química, a gente viu que os íons eles podem ser os ânions e os cátions, sendo uns de carga negativa e outros de carga positiva. E é justamente o fluxo desses íons através da membrana desses neurônios, como a gente pode ver na figura, aí o exemplo do sódio, do cálcio, do cloro,
É justamente o influxo ou efluxo, ou seja, entrada e saída desses íons, que vai determinar essa diferença de carga, e essa diferença de carga é que vai ser fundamental para dizer se o neurônio ele vai estar sendo estimulado, ou seja, vai estar sendo excitado, ou se ele vai estar sendo inibido. E aí, quando a gente fala um pouco da cannabis, vai ficar mais fácil de entender. Eu vou estar falando sobre a ação de alguns compostos da cannabis, dos canabinoides, nesses canais de íons e em outros receptores também. Bom, quando a gente está diante de um paciente no consultório que a gente suspeita de um diagnóstico de epilepsia, como é que a gente faz esse diagnóstico? Primeiramente, assim como toda avaliação médica, é imprescindível que a gente utilize, de uma forma bem utilizada, a propedêutica clínica. A propedêutica ela determina que o diagnóstico ele é dado através da anamnese, que é a entrevista médica, do exame físico e também a avaliação de resultado de exames complementares. O que é importante quando a gente vai fazer a anamnese de um paciente que a gente suspeita de diagnóstico de epilepsia? Tem que ser uma anamnese com ênfase em condições neurológicas e psiquiátricas, uma vez que a gente viu que, pela própria definição, são esferas que costumam estar cometidas. É importante também ver o histórico familiar, ver se tem casos na família, porque aumenta a chance desse paciente ou dessa paciente vir a ter o diagnóstico de epilepsia. Eventos pré e perinatais, a gente sabe que a injúria durante o momento da gestação, ou até mesmo naqueles primeiros momentos de vida, pode ser um fator, né? Por exemplo, a hipóxia neonatal, a falta de oxigênio, isso daí pode ser um fator que venha a fazer com que o paciente desenvolva, né, o quadro de epilepsia. Relato de testemunho ocular, uma vez que alguns, né, na epilepsia, vão ser pessoas que vão estar ali também verificando, né, já que não existe essa consciência por parte do paciente, a presença de auras, né, que são aqueles sintomas que, né, pródromos, aqueles que antecedem aqueles epiléticos, que podem vir desde alteração visual, gastrointestinal ou de outras formas, fatores precipitantes, ver se tem algum fator desencadeante, e aí é claro que como toda avaliação, a gente tem que perguntar quando começou, qual é a frequência, intervalo de crise, se tem histórico de traumatismo crânioencefálico ou até mesmo também um histórico de intoxicação e infecções. Mas quando é que a gente vai fechar o diagnóstico? Quando é que a gente vai dizer que o paciente tem o diagnóstico de epilepsia? Quando, em ao menos, o paciente apresenta ao menos duas crises não provocadas, ou chamadas reflexas, ocorrendo num intervalo maior que 24 horas, ou uma crise não provocada, com probabilidade de novas crises ocorrer nos próximos 10 anos, similar ao risco de recorrência geral, pelo menos 60% após duas crises não provocadas. E aí é importante dizer que o diagnóstico da epilepsia é um diagnóstico baseado principalmente nessa anamnese. O exame físico ele é importante, os exames complementares eles são importantes para descartar outras causas que possam estar desencadeando o fenômeno da crise convulsiva que não sejam epilepsia. A gente sabe que o eletroencefalograma e um exame de imagem como a ressonância magnética do crânio, do encéfalo, elas são fundamentais também para descartar outro diagnóstico ou até mesmo para identificar o foco epileptogênico, mas, em definitivo, o diagnóstico ele é clínico. Quando a gente fala de epilepsia, existem vários tipos de epilepsia. A Liga Internacional de Epilepsia, há aproximadamente 5 anos atrás, atualizou essa classificação e dividiu em dois grupos, ou seja, enquanto a causa, né, fatores etiológicos que podem estar desencadeando essas crises epilépticas, né, que aí a gente tem causa genética, estrutural, infecciosa, metabólica, imune, ou até mesmo aquelas causas que são investigadas e que não se chegam à conclusão, que são desconhecidas. E tem a classificação revisada básica expandida dos tipos de crise, com divisão em início focal, generalizado ou de início desconhecido. As focais são subdivididas, né, em crises perceptivas e com comprometimento da percepção, que antes eram chamadas de crises parciais simples e complexas.
A secundariamente generalizada foram substituídas por focais, com progressões para tônico-clônicas bilaterais, e as generalizadas dividem-se em crises motoras e não motoras, que aí a gente vai ter nas motoras a tônico-clônica, clônica, tônica, mioclônica, mioclônica, tônico-clônica, atônica e os espasmos epilépticos. Nas não motoras, as conhecidas crises de ausência, ou típica, crise atípica, mioclônica e mioclônica palpebral, que apesar de receber esse nome de palpebral, ela se enquadra na generalizada por ser uma característica mais bem significativa das chamadas crises de ausência. Então, a gente faz a anamnese, faz uma avaliação do paciente, descarta ou confirma o diagnóstico, e se caso confirmado, a gente tem que classificar qual é o tipo da epilepsia, porque uma vez diagnosticado, qual que é o papel do profissional médico, é a conduta que envolve o tratamento. O tratamento são mais de 20 tipos de anticonvulsivantes utilizados convencionalmente. Esses anticonvulsivantes, eles vão agir na sua grande parte, eles vão influenciar a oferta ou a diminuição desses neurotransmissores, agindo nesses canais iônicos que eu falei nessa membrana, que eu não vou entrar em detalhe, porque, como eu falei, são mais de 20 tipos de anticonvulsivantes, e aí seria muito exaustivo de estar falando sobre cada um aqui. Para falar do tratamento, o que eu acho mais importante destacar são alguns aspectos que o médico ele tem que levar em conta no momento de iniciar o tratamento. Primeiro, individualização do tratamento. Isso aqui é uma coisa interessante, porque, na verdade, na própria prática médica, a individualização do tratamento é uma normativa que serve para qualquer tipo de tratamento. E aí, no caso da epilepsia, isso não foge. Muito pelo contrário, a gente destaca essa importância de a gente ver cada paciente como um paciente diferente do outro. Uma coisa interessante com o tratamento com a cannabis medicinal é que justamente a cannabis ela obriga o profissional médico a essa prerrogativa de individualização do tratamento que a medicina nunca deveria ter se afastado, uma vez que existem particularidades também do sistema endocannabinoide de cada paciente. No momento de se escolher o tratamento também, é importante a gente levar em conta os efeitos adversos e as interações medicamentosas. A gente vê que, por exemplo, existem trabalhos que falam sobre a interação da cannabis com outros anticonvulsivantes, principalmente o valproato de sódio, o clobazam, mas não somente por isso, mas no tratamento de maneira geral, a gente sempre tem que estar levando em conta esses aspectos. Existem, além do tratamento farmacológico convencional, com os medicamentos disponíveis, outros tipos de tratamentos através de dietas, como são as dietas cetogênicas, tratamento hormonais, né, o uso do ACTH. No momento também, que eu também não vou entrar em detalhes aqui, a estimulação do nervo vago, tratamento cirúrgico, né? Ou seja, são vários aspectos além do tratamento farmacológico. Mas aí a gente tem que levar em conta também que um aspecto que de avaliação para poder realizar o tratamento também, como eu falei, é ver a qualidade de vida do paciente, ver se tem transtorno de humor, sintomas de ansiedade e ou depressão, para não pensar somente no controle da crise, como eu tinha falado anteriormente. É importante um acompanhamento, no caso do tratamento convencional, está preconizado a cada 3 meses. Com a cannabis medicinal, a gente pede ao paciente que fique em contato, pelo menos eu, peço ao paciente que fique em contato a cada semana, né, passando informe a cada semana, mesmo que o encontro com o paciente seja um mês depois, mas que dê relato a cada semana, porque isso está dentro dos protocolos na utilização da cannabis como um todo, em vários países que já utilizam a cannabis na sua forma terapêutica. E aí é importante, claro, também uma avaliação com exames, um acompanhamento com exames laboratoriais, que aí vai envolver provas de função hepática, contagem de plaqueta, né, o hemograma, os eletrólitos, os níveis dos eletrólitos, sódio e potássio, perfil lipídico, né, que é colesterol, triglicerídeos, a dosagem de vitamina D, função tireoidiana, a gente avalia através de solicitação de TSH e T4 livre, enfim. É importante ter em conta que esses pacientes têm que ter esse acompanhamento com exames laboratoriais e muitas vezes, dependendo do que o paciente vem usando, até a dosagem sérica de alguns anticonvulsivantes também. Uma pergunta que surge
entre os pacientes é quando o paciente ele para de ter crise epilética. Quando é que é considerada que a crise epilética ela está resolvida? Quando pessoas que tiveram uma síndrome dependente da idade, mas passaram da idade, estão livres das crises, ou seja, por exemplo, a gente sabe que para ser considerado uma convulsão febril, o paciente tem que estar numa faixa etária de 6 meses a 6 anos de idade, ou a convulsão rolante infantil. E aí, quando o paciente ele ultrapassa essa idade, ele já não apresenta crise convulsiva e ele pode ser considerado ali que está livre, né? Que está com a epilepsia resolvida, ou então, em outros casos de epilepsia, são aqueles que não têm convulsões nos últimos 10 anos, sendo que esse paciente ele tem que estar pelo menos 5 anos sem medicação. Isso aqui é um fator muito importante, porque é muito comum também a gente receber pessoas no consultório que já estão há muito tempo sem ter crise convulsiva e que continuam sendo tratados com epilepsia por um longo espaço de tempo. E aí a gente vai falar agora sobre a epilepsia e a cannabis, né? Veja, eu não vou entrar em detalhes sobre explicação a respeito da cannabis e do sistema endocannabinoide. Vocês já tiveram aulas brilhantes aqui que esclarecem de uma forma elucidativa sobre o que é a cannabis, mas vamos lembrar, sim, que a cannabis ela tem centenas de compostos e que entre esses compostos a gente tem os fitocannabinoides e que os mais estudados são o CBD e o THC, que é o canabidiol e o tetraidrocannabinol, mas existem outros que estão em andamento, canabinol, que é o CBN, o THCV, que é tetraidrocannabivalina, o próprio CBDA e o THCA, que são as formas ácidas, né, do CBD e do THC. Já existem estudos, ainda em fases iniciais, que mostram essa propriedade anticonvulsivante, mas são esses canabinoides, eles precisam de mais estudos para a gente começar a ter uma intimidade maior para aplicar na prática clínica. Mas o CBD e o THC são os fitocannabinoides que a gente vai encontrar mais presente nos estudos, mostrando a sua ação anticonvulsivante, entre outras ações que a gente sabe, mas que nesse caso aqui a gente vai estar focando nessa ação anticonvulsivante. Entre um dos aspectos, né, aqui eu trago algumas evidências pré-clínicas. As evidências pré-clínicas são aquelas onde os estudos são realizados in vitro, em laboratório ou em modelos animais, e as evidências clínicas são aquelas que já são aplicadas em seres humanos. Cada uma dessa afirmação aqui trata de um estudo que está referenciado e onde esse estudo eles vão concluir justamente algumas funções, algumas ações desses canabinoides que vai explicar por que é que eles conseguem ter essa ação anticonvulsivante. Por exemplo, a gente sabe que os canabinoides eles agem nesses receptores que estão nos neurônios, né? A ativação dos receptores, por exemplo, CB1, que está bem presente no sistema nervoso central, por endocannabinoides, ele vai estar envolvido nessa inibição retrógrada da liberação de neurotransmissores. Isso aqui é muito interessante. Porque quando a gente classifica algum composto como neurotransmissor, dopamina, acetilcolina, noradrenalina e os endocannabinoides, existem algumas características para que a gente chame esses compostos de neurotransmissor. E os canabinoides, os endocannabinoides, eles que são produzidos pelo próprio corpo, fazendo parte desse sistema endocannabinoide, eles são considerados neurotransmissores, mas eles têm algumas particularidades, como, por exemplo, eles não são armazenados em vesículas, né, em bolsas. Eles são liberados à livre demanda. E ele tem uma ação retrógrada, ou seja, aquele neurônio pré-sináptico da imagem para aquele pós-sináptico que está liberando, que está fazendo uma estimulação, né, uma excitação sincrônica excessiva, esse neurônio pós-sináptico, ao receber essa informação de excitação, vai liberar a livre demanda os endocannabinoides, que vai chegar nesses receptores, no caso aqui citado o CB1, que são receptores metabotrópicos acoplados à proteína G, com outra característica que não receptores daqueles canais iônicos, e eles vão provocar modificações nesse neurônio e com isso vai diminuir essa hiperexcitação, diminuindo essa liberação do neurotransmissor excitatório. A ativação pré-sináptica dos receptores CB1 também reduz a infusão de cálcio, aqui ele já está dando outro mecanismo de ação,
ou seja, a diminuição da entrada do cálcio, eu comentei anteriormente que essa diferença de carga era o que fazia a liberação de alguns neurotransmissores, nesse caso aqui o glutamato, que é um neurotransmissor excitatório. O TRPV1, que é um receptor vaniloide, ele é um canal não seletivo, ele apresenta uma alta permeabilidade ao canal de cálcio e está envolvido também na modulação da convulsão e epilepsia. Quando ativo, ele vai promover essa liberação de glutamato, né, com aumento do cálcio e, consequentemente, excitabilidade neuronal. Nesse trabalho, viu-se que a ação de um agonista, né, similar do CBD, em relação a esse TRPV1, a esse canal, ele determina uma dessensibilização desses canais e, consequentemente, uma normalização do cálcio intracelular, diminuindo essa hiperexcitabilidade. O CBD também apresenta uma alta afinidade para dois subtipos de receptores da serotonina, que é o 5-HT1A e o 5-HT2A. Esses receptores podem ter diferentes funções e características regulatórias, de fato. Por exemplo, a ativação de receptor 5-HT1A no hipocampo, ele vai provocar um aumento da neurotransmissão, né? E no núcleo da RAF, a ativação desses receptores produz a inibição de neurônio serotoninérgico. E a desregulação da neurotransmissão cerebral mediada por esses receptores pode ser responsável também pela fisiopatologia da depressão e da epilepsia. Ou seja, os receptores da serotonina, eles não só estão envolvidos na modulação do humor, e aí os canabinoides, a gente sabe que ele não tem só ação anticonvulsivante. Eu já falei aqui, ó, só nessa citação da ação de canabinoides em receptores canabinoides, como foi CB1, em receptores vaniloides, em receptores serotoninérgicos, todos eles tendo um envolvimento direto na fisiopatologia da crise convulsiva, mas não somente disso, mas também na modulação de outros aspectos que vão ser importantes, que a gente já falou, como, por exemplo, do humor. Um agonista CB1 específico e o canabinoide THC foram capazes de abolir crises epiléticas espontâneas em modelos animais. Além disso, animais com convulsões induzidas por pilocarpina, né, que é uma substância utilizada nos laboratórios para induzir a convulsão, apresentam um nível elevado de 2-AG e uma expressão maior do CB1 no hipocampo. Ou seja, quando o animal ele sofre essa injúria, né, lançando esse pró-convulsivante, que é a pilocarpina, o corpo vai reagir liberando o endocannabinoide, que é o 2-araquidinoides-glicerol, e também vai aumentar a expressão, a presença desse receptor CB1 no hipocampo para poder receber esses endocannabinoides, ou fitocannabinoides ou canabinoides sintéticos. Isso aqui é uma coisa importante para a gente falar. Quando a gente fala de interferência no sistema endocannabinoide, a gente tem que lembrar que esse sistema endocannabinoide, ele vai, esses receptores canabinoides, eles vão estar sofrendo ação tanto dos endocannabinoides, produzidos pelo corpo, como dos fitocannabinoides presentes na planta e também dos canabinoides sintéticos que os laboratórios desenvolveram através de suas pesquisas. Bom, agora vamos falar de alguns estudos clínicos, várias aulas sobre epilepsia. Vocês vão encontrar esse artigo científico, como um artigo científico do professor Carlini. Ninguém pode estar falando sobre epilepsia e cannabis, né, numa aula que dura um tempo desse, sem citar esse trabalho do grupo do Oren Devisky, onde é um estudo duplo cego, né? Ou seja, esse aqui é um estudo que ele ganhou notoriedade porque ele cumpre os critérios daquele rigor científico. O estudo duplo cego, como eu falei, aquele onde nem quem está aplicando, nem quem está recebendo sabe qual é o grupo que está recebendo a substância que está sendo estudada, nesse caso aqui foi o canabidiol, e o grupo que está recebendo o placebo, que se propõe a ser aquela substância que não é para provocar nenhum efeito fisiológico atribuído à substância. Randomizado, ou seja, ele é aleatório, não é escolhido. E nesse estudo, foi um estudo amplo, onde foram avaliadas 120 crianças e adultos jovens com a síndrome de Dravet, que é uma síndrome que é conhecida por onde o paciente cursa com convulsões resistentes aos tratamentos convencionais. Eles optaram por utilizar uma dosagem de 20 miligramas de CBD quilo dia, né, ou placebo, dependendo do grupo,
mantendo aquele tratamento epilético padrão, e o desfecho primário foi a mudança na frequência de crise convulsiva durante o período de tratamento de 14 semanas, em comparação com o período inicial de 4 semanas. E o que, que foi observado aqui enquanto crise epilética? Uma frequência mediana de crise convulsiva por mês que diminuiu, no caso do CBD, a menos da metade, de 12,4% a 5,9%, e o placebo não teve mudança, como esperado, significativamente estatística, que foi de 14,9% a 14,1%. Menos 50% na frequência, ou seja, 43% dos pacientes que usaram o CBD diminuíram suas crises convulsivas em até 50%, e o placebo foi 27% essa cifra. A condição geral do paciente melhorou em pelo menos uma categoria na escala de pressão global, de mudança, de mudança de 7 categorias em 62%, ou seja, a gente está falando aqui daquela avaliação, quase 2/3, né? Aliás, né? Exato, quase 2/3, 62%, teve essa melhora também em outros aspectos que envolvem a qualidade de vida, em comparação com o placebo, que só foi 1/3, né? 34%. E 5% dos pacientes conseguiram se livrar da crise epilética. Imagine vocês, quando a gente fala uma cifra de 5%, né, a gente está falando de um número expressivo de um paciente que tinha aquele quadro convulsivo resistente a tratamento e, né, com um tratamento consegue zerar essa crise convulsiva. Isso é fantástico. Nesse outro estudo, a gente tem aí um estudo retrospectivo, que ele vai descrever o efeito da cannabis medicinal. Nesse caso aqui, já é uma cannabis enriquecida em canabidiol. Isso aqui é interessante porque o uso do CBD isolado e do extrato integral da planta, ele é um alvo de debate, não somente no meio científico, mas também no meio político, inclusive que vem norteando, né, a nossa política de regulamentação. E a gente vem insistindo, né, em mostrar o que já existe da evidência do efeito comitiva, vocês já viram anteriormente, que fala que o extrato integral da planta ele consegue agir de forma mais eficaz e segura do que o CBD isolado. Isso tem uma explicação muito lógica. Primeiro que vale a pena lembrar que isso não é uma característica somente da cannabis, isso é da fitoterapia como um todo, né? E que também é fácil de compreender. O corpo se acostuma mais fácil a uma substância do que se você usar várias substâncias. É o chamado efeito de tolerância. É mais fácil o corpo desenvolver tolerância a um composto, não somente o CBD, mas a um composto isolado, do que aquele fitocomplexo. E, além do mais, a gente viu que esse fitocomplexo ele vai agir em vários receptores. Você vê, somente no que eu demonstrei ali, o CBD agindo em receptores vaniloides, receptores canabinoides, serotoninérgicos. Isso ocorre também com o THC e com outros compostos da planta, e explica por que é que é, a, ele é mais seguro e eficaz, porque uma vez que o corpo não se acostuma de maneira tão fácil como o CBD isolado, então a gente precisa de doses menores. Tudo que a gente usa doses menores diminui, né? Ou seja, quando a gente usa dose menor, quer dizer que há uma maior eficácia e, portanto, também uma maior segurança, uma vez que doses maiores de qualquer coisa diminui a segurança. Nesse estudo, esse é um estudo coorte que ele incluiu 74 pacientes, pacientes na faixa etária de 1 a 18 anos, também com diagnóstico de epilepsia refratária, que já tem utilizado mais de 7 drogas antiepiléticas. 66% desses pacientes já tinham falhado com outros tipos de tratamento também, ou seja, 2/3 desse grupo dos 74 pacientes, né, 49 deles, já tinham tratado também não somente com drogas antiepiléticas, mas também com outros tratamentos que foram aqueles que eu já tinha mencionado ali como opções, dieta cetogênica, implante de estimulador do nervo vago, ou até mesmo de ambos os tratamentos, né? Eles foram tratados por aproximadamente 3 meses, uma média de 6 meses. Esse extrato ele tinha uma formulação que a proporção do CBD e do THC, que foram os aspectos avaliados, era de 20 para 1, né, dissolvido em azeite, e a dose variou, né, a dose de CBD variou de 1 a 20 miligramas por quilo dia.
E o que, que a gente vai observar? Bom, a frequência das crises foi avaliada pelo relato dos pais, né, durante as visitas clínicas, aquilo que a gente pede para fazer na prática, né, aquele diário de crises. E o tratamento com CBD ele veio a produzir um efeito positivo significativo. A maioria das crianças, 89%, relatou redução na frequência de crise convulsiva, sendo que 18% delas reduziu entre 75% e 100% das crises, um terço delas, ou seja, 34%, reduziu entre 50% e 75% das crises, 12% delas relataram uma diminuição de 25 a 100% na redução de 50% das crises e 19 pessoas, ou seja, 26% relataram uma diminuição de 25% no número de crises. E 7% relataram um aumento da crise convulsiva e tiveram que levaram a retirada do CBD. Com isso, a gente está dizendo justamente que cada pessoa responde de um jeito, né, que alguns pacientes podem vir a piorar. Se aumentar o número de crises convulsivas no momento que introduz o tratamento, ter tranquilidade e não desistir do tratamento, conversar com o médico, que muitas vezes ali no início também pode ser, na verdade, uma adaptação e também uma necessidade de ajuste, né, no tratamento. Também nesse estudo eles observaram melhora no comportamento, no estado de alerta, linguagem, comunicação, habilidade motora e também melhora do sono. Ou seja, avaliando também todos aqueles aspectos que a gente já tinha mencionado anteriormente. As reações adversas incluíram o quê? Sonolência, fadiga, distúrbio gastrointestinal, irritabilidade, levando à interrupção do uso da cannabis em 5% dos pacientes que participaram desse estudo. No outro estudo, a gente tem que nesse estudo aí, eles vão avaliar a eficácia da cannabis para o tratamento da epilepsia refratária, onde 57 pacientes, né, com idade de 1 a 20 anos, com epilepsia de várias causas também, naquela classificação de diferentes tipos, isso também é interessante, porque aí a gente também não restringe, né, a dizer que o paciente com epilepsia vai ser só um tipo de epilepsia que a gente deve tentar o tratamento com os canabinoides. E aí, também eles usaram um extrato de cannabis enriquecido de CBD, na proporção de 21 na relação CBD-THC, por pelo menos 3 meses, um tempo médio de acompanhamento de até 18 meses. A dose média foi utilizada de 11,4 miligramas por quilo dia, ou seja, quase 12 miligramas por quilo, né, na dose diária. 26 pacientes, ou seja, 56% deles, tiveram as suas crises diminuídas em até 50%. Não houve diferença significativamente estatística na taxa de resposta entre as várias etiologias, ou seja, não houve diferencial entre um tipo de etiologia e outra, ou mesmo na cepa da cannabis utilizada, ou melhor dizendo, no quimiotipo. Idade mais jovem, no início do tratamento, menos de 10 anos, e a dose mais alta do CBD foi maior do que 11 miligramas, foram associados a melhor resposta do tratamento também. Reação adversa em alguns pacientes, vale dizer que esses efeitos colaterais, quando eles aparecem, eles são brandos, porque a gente vai titulando, vai subindo gradativamente, e eles também são reversíveis, uma vez que suspendem, né? Esse resultado sugere que a adição de extrato de cannabis enriquecido em CBD à origem do tratamento de pacientes com epilepsia refratária pode resultar de uma redução significativa na crise epilética. E aí vale a pena lembrar que é o seguinte, a gente se baseia por esses estudos, mas existe a questão da prática clínica. Na prática clínica, a grande maioria dos pacientes eles estão utilizando o extrato enriquecido em CBD. A gente, assim como em outros diagnósticos, a gente também vai titulando essa dose semanalmente, isso pode variar, né, com alguns pacientes, às vezes a gente pode demorar um pouco mais, dependendo do quadro que a gente encontra nessa reavaliação a semana depois, ou até mesmo ter que mudar essa dose por um tempo inferior. Mas é importante não estar mudando. E é por isso que quando a gente vai determinar alguns protocolos de uma maneira bem genérica para iniciar de 0,25 miligramas por quilo dia e vai aumentando. A posologia ela pode ser
de 1 a 4 vezes por dia no tratamento com a cannabis. Geralmente a gente começa 2 vezes por dia, de 12 em 12 horas, colocando um extrato rico no canabidiol, pode ser nessa proporção de 20:1, na dosagem de 0,25 miligramas por quilo dia, né, de 12 em 12 horas. Passado uma semana, a gente pode aumentar em uma dessas doses, passando a 0,50. Na outra semana, né, ou seja, na segunda semana, passa 0,25 quilo dia de manhã e 0,50 à noite. Na outra, 0,25, 0,25, depois 0,25, 0,50, e depois 0,50, 0,50, e por aí a gente vai titulando, né, em caso de pacientes na idade infantil. E na idade já paciente adulto, a gente pode começar com 1 miligrama por quilo dia, também titulando nessa posologia de 12 em 12 horas, sendo que vai subindo gradativamente, semanalmente, dependência do quadro clínico do paciente. Aí eu deixo para vocês algumas referências que eu me baseei para utilizar, né, nessa apresentação. E aí eu vou me despedindo temporariamente, que eu espero voltar a essa paróquia, a essa casa, com esse grupo especial, para dar minha contribuição em outros momentos. E, como sempre, agradecendo essa oportunidade mais uma vez de estar aqui com vocês. Deixei ali meus contatos no último slide. Qualquer coisa, podem chegar na minha página, podem ir lá no meu número telefônico, que eu vou ter a maior satisfação de estar esclarecendo dúvidas e interagir com vocês. Muito obrigado. Olá, boa noite. Eu gosto muito desse tema, porque foi meu primeiro paciente, já em 2014, com a questão do autismo. E o autismo, hoje em dia, é assim, um assunto que a gente vê que cada vez mais se discute na mídia, e a importância do uso da cannabis para pacientes do espectro autista. Então, o transtorno do espectro autista, TEA, ele é muito facetado. Então, assim, tem muitos tipos de autismo. Por isso que é transtorno do espectro. Então, eu sempre brinco que é uma cor do azul, né? Do azul claro ao azul anil. Então, um paciente azul bem clarinho, celeste, é um paciente que pode ter algum distúrbio de entendimento, ele pode ter algum hiperfoco, pode ser um paciente Asperger, como muitas pessoas conhecem, mas tem um paciente grave, tem um paciente moderado, tem um paciente que tem um transtorno genético. Então, com a mudança da tríade, né, quando se colocou para uma díade apenas, que é de comunicação e dificuldade de interação social, e um comportamento repetitivo e restritivo também, a gente ampliou bastante esse leque. Então, a gente começou a aumentar muito mais, né, a nossa percepção do que é esse quadro, do que é esse transtorno, e vimos que na população, 1,5% da população ela pode estar acometida com algum grau de autismo. Então, no nosso país, né, por baixo seriam 3 milhões de pessoas. Precisamos nos preparar para essa tarefa, porque as escolas têm que ser inclusivas, as mães vão precisar desse suporte, o empreendedorismo para essas mães que ajudam a cuidar das crianças que muitas vezes saem de seus trabalhos. Então, esse assunto ele é muito complexo, né? Então, a gente precisa estar discutindo a nível municipal, para que as políticas públicas locais possam acompanhar essas crianças, e a nível federal também, para que a gente possa traçar políticas de enfrentamento a esta, que é uma doença muito grave. A gente vê que muitas delas cursam com a deficiência mental, a maioria. Então, a gente romantiza muito o autismo, mas a gente sabe que o autismo moderado e grave acompanha de uma deficiência. 30% das pessoas têm convulsões, então a gente precisa acompanhar também essa parte. Então, acredito assim, que esse assunto é um assunto da atualidade, e, lamentavelmente, o destino dessas pessoas que têm alteração de comportamento é uma medicação extremamente pesada, né? Então, principalmente as crianças, a gente vê que elas têm muita hiperatividade, têm
comumente faz a autolesão, tem agressividade contra si e contra terceiros, fica inquieta, ansiosa, não consegue dormir. E a gente sabe que o tratamento convencional, preconizado, inclui muitos medicamentos psicotrópicos, antipsicóticos. A gente vê que é bem pesada a medicação. Eu gosto de colocar sempre esses slides, sempre falo eles nas aulas, porque são esses os medicamentos mais utilizados, né? Eles ajudam, em alguns quadros, a remitir totalmente o comportamento disruptivo desse adulto ou dessa criança, mas muitos deles trazem efeitos colaterais importantes, principalmente se a gente pensar que uma criança com 2 anos e meio pode já ter uma alteração de comportamento e ela pode já começar a fazer uso dessa medicação. Então, a medicação mais utilizada é o aripiprazol, seguido da risperidona, do Aldol, e a gente vê que muitas vezes essa medicação, além de ser muito cara e inacessível, ela também traz efeitos colaterais, né? Nós utilizamos bastante os anticonvulsivantes, porque muitas crianças também têm alteração de humor, têm as convulsões. Se utiliza também calmante em quadros de agitação, os antidepressivos também são utilizados, e os antipertensivos também. Então, é muito comum a gente receber uma pessoa no consultório que esteja tomando essas 5 classes de medicamentos juntas. Então, a gente vê que pode, sim, ter efeitos adversos e a gente precisa estar atento a todas as alterações metabólicas que podem acontecer, desde anemia até um aumento de colesterol, por excesso de peso, aumento da prolactina, com aparecimento da ginecomastia, que é os seios, e também leite, né? Algumas crianças acabam desenvolvendo. Então, é muito importante a gente estar atento ao uso dessas medicações e os efeitos colaterais que possam estar causando. Gosto sempre de lembrar que nós temos estudos, muitos estudos, mas esse estudo eu gosto sempre de lembrar porque ele é pioneiro, ele começou na década de 70, ele já estava sendo publicado. Então, o Dr. Carlini, ele fez um estudo, né, com o canabidiol, o CBD, e deu para 8 pacientes graves a medicação, alta medicação, né? E a gente vê que só um não teve melhora desses 8, os outros tiveram. Então, por que não utilizar a cannabis nos pacientes epiléticos, né? E no caso do autismo, que a gente sabe dessa intersecção, por que não? Simplesmente por conta do preconceito. Então, é importante que a gente aponte que no país, apesar das pesquisas, apesar do trabalho pioneiro do Dr. Carlini, que é citado no mundo inteiro, inclusive pelo pai da cannabis, que é o Dr. Meshulam, e que fez um trabalho com ele junto, né, da década de 70, está aqui, de 78, conseguiu chegar longe, enquanto o nosso mestre teve muita dificuldade, sequer conseguiu fazer com que isso fosse implantado na rede pública, e no final da sua vida foi convidado a comparecer à delegacia. Então, nós, cientistas, estamos fadados a este lugar, porque o grande mestre, infelizmente, não conseguiu abrir todas as barreiras, mas a gente tem que avançar, e é por isso que eu gosto sempre de estar lembrando e fazendo tributo ao Carlini por toda a sua obra e também pela sua luta para que a cannabis fosse utilizada principalmente para insônia, para epilepsia, e a gente sabe da importância, no caso hoje, para o autismo. Então, a gente sabe que tem poucos estudos duplo cego, mas temos muitos relatos de caso, muitos serviços que estão agora fazendo todo esse levantamento. Então, nós temos uma nova revisão para ser publicada, publicamos no ano passado uma, agora estamos preparando para publicar uma outra este ano, desses artigos que estão crescendo exponencialmente. Então, lá fora, as pessoas estão conseguindo atender mais pacientes, principalmente autistas, e já estão conseguindo publicar, enquanto aqui nós temos muitas dificuldades para fazer pesquisa e para publicar os nossos casos.
Então, eu sempre gosto de lembrar, foi da revisão do Estácio, com a equipe, nós buscamos todos os artigos, e aí eu cito todos esses aqui, né? Já citei na aula anterior, do semestre passado, que foi apresentado no sábado passado, no dia onde a gente tenta mobilizar mais pessoas para entender, que é o dia 2 de abril. Mas gosto de reforçar, porque quem não assistiu essa aula pode assistir esta, e aí é muito importante que a gente saiba que os artigos estão crescendo, mas que são poucos ainda aqueles que fazem estudos duplo cego. Gosto desse artigo porque ele acompanhou 53 crianças. O produto era um produto rico em CBD, mas havia a presença do THC, né? E a dose média foi de THC entre 4 e 11 miligramas e do CBD foi entre 45 e 143 miligramas. Então, foi um estudo que mostrou que é possível, sim, você dar o óleo integral, e eles viram que melhorava problemas de sono, melhorou o comportamento, a ansiedade, mas sim, sempre tem alguns pacientes mais sensíveis, principalmente porque existe interação medicamentosa da cannabis com os outros medicamentos que as pessoas tomam. Então, é muito importante a gente também estar atento na medicação que o paciente toma quando a gente entra com a cannabis, porque além da interação medicamentosa e dos efeitos adversos, tem a sensibilidade individual de cada um. Então, a gente precisa, sim, começar a dose com todo carinho e cuidado e aumentando aos poucos. Esse é um outro artigo, é muito importante que vocês acompanhem os trabalhos do Dr. Aran, porque em Israel ele é uma das pessoas que mais estudam esse tema. E, de novo, né, ele mostra a importância, né, do óleo que tem também o THC. Né, a dose média variou um pouquinho mais, né, mas, de novo, eles perceberam que tinha melhora do comportamento em 61%, 33% receberam menos medicação, então conseguiram reduzir a medicação em uso, 24% pararam com todas as outras medicações, então é possível, sim, a gente conseguir parar as medicações psicotrópicas, e aí eles viram que a proporção onde eles tiveram um resultado interessante foi nessa proporção de 6:1. A gente sabe que depois eles continuaram esse trabalho, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Eu vou falar um pouco mais para frente desse trabalho, eu colei aqui agora, mas o Aran continua ainda apresentando, e é muito importante esse trabalho dele, porque ele traz para a gente uma outra novidade, né? Eu vou falar um pouquinho mais para frente. Esse aqui é um trabalho muito importante, vocês conseguem acessar através do Google na tradução, então vocês têm esse artigo em inglês, mas vocês conseguem ver a tradução dele, e ele é muito importante porque relata a experiência de muitos pacientes que fizeram o uso da cannabis em Israel. Esse trabalho, né, que eles fizeram, a proporção também 20:1. Existe uma especificidade de cada país da tolerância que as leis permitem. Então, quando você, por exemplo, vai importar óleo dos Estados Unidos, vai vir com 0,2%, porque existe uma lei lá que para exportar é só esse valor. Então, em alguns países existem essas limitações de como eu posso utilizar. É óbvio que se a gente não tivesse isso, a gente podia testar, inclusive, concentrações maiores de THC. Mas ainda também existe muito preconceito contra o THC. E a gente sabe que nos pacientes graves, o que melhora é essa combinação, até porque existe o efeito comitiva, que eu vou falar um pouco mais para frente, tá? Aqui no Brasil, tem um trabalho de vários autores, né, com o Dr. Fleury, onde eles fizeram um acompanhamento com pessoas que fizeram uso de óleo importado. Não foi toda a pesquisa, mas o que eles perceberam, né, que apenas 3
abandonaram por efeito colateral, mas muitos melhoraram do sono, das convulsões, da hiperatividade, conseguiram reduzir a medicação psiquiátrica e, como efeito colateral, né, até desejável, a sonolência, então é interessante, né, que as crianças conseguem dormir. Algumas apresentaram diarreia, e nós não sabemos se isso tem a ver com o óleo da diluição ou se é com a cannabis mesmo, no caso, o CBD, né, mais rico em CBD do que THC. Alguns apresentaram aumento do apetite, a hiperemia conjuntival, aumento da temperatura corporal, um caso, né? Então, a gente vê que a melhora é muito maior do que os efeitos colaterais, os efeitos adversos. Eles existem, tem pacientes que não podem, mas a grande maioria se beneficia. Então, em nome da grande maioria, seria muito interessante que nós colocássemos como a primeira escolha. O trabalho do Dr. Mechula, né, que eu citei há pouco, que é aquele que vocês vão estar vendo, após 6 meses, eles viram que os pacientes, poucos interromperam o tratamento, eles tiveram dificuldade com o fornecimento, então alguns mudaram, mas de 179, 155 continuaram. Então, é uma prova de que os pais gostaram e houve adesão. Ninguém adere a um tratamento caro, né, por mais que tenha facilidade, como lá no Israel tem, se não tem melhora, né? Então, 28, 30% diz que teve uma melhora significativa e 50 pacientes, 53% uma melhora moderada. Então, se teve melhora, né, e qualidade de vida, a gente tem que valorizar a medicação, né? Não ficar esperando grandes testes, duplos cegos, etc. Se a gente sabe que aquele paciente é grave, a mãe já tentou tudo, ou a criança é muito pequena para ter aquele comportamento e vai ter problemas no crescimento ou com outros problemas, e a gente sabe que é importante, então, o uso da cannabis, e é seguro, e é eficaz. E é isso que esse trabalho quis mostrar. Então, peço para que as pessoas que têm interesse, que busquem esse artigo, porque vão ficar muito felizes de ver os resultados, né? E é isso que a gente mais quer, né? As famílias pedem, e é isso que nós vemos que acontece, é a melhora da qualidade de vida para todas as patologias, não só para o autismo, e neste caso aqui no autismo foi constatado, né? Então, a qualidade de vida ou qualidade de morte para os pacientes terminais tem que ser assegurado para essas patologias graves. Eu gosto sempre de falar também desse estudo de cannabis que foi feito no Brasil, porque ele ainda é o segundo estudo duplo cego, né, que aconteceu no mundo. O primeiro é do Dr. Aran, agora, que foi publicado ano passado, e o do Estácio, que já está há mais de ano para ser publicado, porque ele foi o primeiro que usou o óleo artesanal, né? O Dr. Aran não. Então, esse foi usado o óleo da Brás. Então, é muito interessante, é muito importante que a gente acompanhe esse trabalho. E nessa revisão que foi feita, a gente viu que nos estudos a maconha ela ajudou muito a reduzir os sintomas, como a irritabilidade, agitação psicomotora, os distúrbios do sono, distúrbios alimentares. Então, ela tem que, sim, ser indicada. Então, essa revisão que foi feita e apresentada no ano passado, mais o estudo do Dr. Adi Aran, e depois, agora, que vai ser a publicação do trabalho do Estácio, vai coroar e vai colocar o Brasil novamente no topo, né, no pódio, porque estamos, sim, apesar de todas as nossas dificuldades, fazendo ciência. Então, esse trabalho do Estácio é um duplo cego, placebo controlado, feito com 64 crianças, sendo 32 crianças do grupo de cannabis, 32 do placebo, uma desistiu do grupo de cannabis e 3 crianças desistiram do grupo de placebo, mas continuaram, então, ainda
esse pareamento, né? Eles utilizaram óleo de 0,5% da Abrace, não tem mais esse óleo, agora nós encontramos só o de 4%, e foi usado doses mínimas. Então, é muito interessante esse trabalho, porque ele mostra que com pouquíssima dose de um óleo rico em CBD, com THC, eficaz, né? Nos estimulando, então, a buscar a titulação da dose a cada paciente, porque a dose também nesse trabalho variou bastante, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa paciência e quem está aqui assistindo essa aula oriente as pessoas que usam a ir devagar, começar devagar, ir lento, para achar a sua menor dose eficaz, porque no caso do autismo foi sim constatado que doses pequeníssimas de CBD, de óleo full, né, rico também em outros componentes, com THC, é eficaz. Então, como eu falei, né, foi 31 para 29. Eles fizeram análise do óleo e viram que a proporção era 9:1. Então, é um óleo que tem THC, muito mais do que o óleo preconizado e que está vindo de fora, né? Então, foi feito para que as pessoas que usassem o placebo acreditassem que era cannabis, né? Para a pessoa tomar esse remédio e a gente poder fazer as medidas, né? Mas, como a gente fala, duplo cego, então tinha que os dois grupos fazerem esse teste, né? Com esse óleo fake. Aqui um pouco maior, a análise fitoquímica, 9:1, então tinha o THC, tinha o CBDA, que eu acho muito interessante, porque a parte ácida, a fração ácida, ela é importante para o autismo, assim como o THC ácido também, para alguns quadros, e é uma pena a gente não ter isso no mercado, e a Abrace também não está mais com este óleo, por conta do custo, né, que a gente tem para produzir. Mas a gente espera que a gente possa conseguir um dia ter toda essa variedade para poder prescrever para o nosso paciente e ter a qualidade do tratamento assegurada, né? No trabalho do Estácio, como eu falei, eles tiveram uma melhora significativa da interação social. Essa foi a parte mais emocionante, porque é aquela parte onde a mãe fala: meu filho agora pode ir em festinhas, pode ir ao shopping, consegue ficar assistindo uma televisão, consegue prestar atenção, começa a entender, começa a participar. Então, o que esse estudo mostra é que sim, que isso é muito importante, a ansiedade, a agitação psicomotora, porque as mães entram em crise a hora que a criança se agride, que vem e agride também, e a gente não tem uma medicação que faz com que a criança continue ainda se desenvolvendo e, ao mesmo tempo, que não deixe ela entrar em crise. Por isso que a cannabis é muito importante. E ela não interferiu de forma alguma negativamente no sono dessas crianças, né? Então, é muito importante a gente ver a qualidade, né, do tratamento e a melhora dos sintomas também. Uma das coisas que quis reforçar, e que a gente colocou aqui, que foi muito seguro nas doses utilizadas, foi de 6 a 70 gotas por dia deste óleo, né? Então, a dose foram de microdoses mesmo, variando de paciente para paciente, de 0,3 miligramas a 3,5 miligramas por dia. Então, foi uma dose muito baixa de THC também. Então, o que é isso, né? Qual que é a diferença desse estudo com os outros? O nosso estudo mostra que, por ter sido utilizado uma concentração maior de THC, provavelmente é essa a diferença. Vamos ter que fazer muitos testes, muitas análises, mas provavelmente seja essa a grande diferença. Então, eu sempre falo, eu acho que é muito importante que a gente faça a dosificação para cada paciente e que a gente comece
a usar cada vez menos óleo. Então, começa com uma gotinha, que é o 0,1 ml ou 2 gotinhas, que dá esse valor. Se a gente souber, então, por exemplo, hoje, se um óleo tem 10 miligramas por ml, se você dá 1 ml, você tem 10 miligramas. Se você dá 0,1 ml, você vai dar 1 miligrama. Então, provavelmente 1 miligrama cada uma ou 2 gotas, dependendo da microgota ou do contador. Mas isso que é importante, que você vá fazendo aumentos pequenos a cada semana, para que a gente possa avaliar se aquela é a dose ou se vai passar e entrar no modo mais tóxico. Volto de novo no artigo lá do Dr. Aran, para reforçar novamente, porque na pesquisa dele, ele fez um teste com a planta, com o extrato integral da planta, que é esse vermelhinho. Fez um teste com placebo, que é esse pintadinho de azul, e com o CBD purificado. E aí ele observou, né, que foi muito significativamente estatístico a diferença entre o óleo artesanal full do placebo e próximo do óleo purificado, apesar de menos, né, o óleo purificado. Então, é muito importante que a gente tenha essa visão, que o óleo funciona. Isso que é importante, que o óleo artesanal funciona. Então, está aqui a referência do artigo para vocês entrarem e poderem ler, né, traduzido. Então, eu falo para todos os pacientes, façam a documentação da Anvisa. Procurem um médico, né, que possa atendê-lo. Eu sempre me coloco à disposição, dou desconto das minhas consultas para os pacientes que vêm do curso do Padre Ticão, né? Porque a gente sabe que é muito importante o paciente ter a prescrição de um óleo. Se for de associações que já estão com um processo em andamento, como a PEP, a Abrácia, a Flor da Vida, a Maria Flor, que são as que eu mais prescrevo, e outras, o médico tem mais liberdade para prescrever, mas quando o paciente é grave, é importante fazer toda a documentação da Anvisa, porque isso é uma proteção para aquele paciente, principalmente se ele precisar ir e vir, viajar com medicação. Eu gosto sempre de lembrar que nós temos um curso da semente ao paciente. Depois eu posso passar o link, não sei se eu pus aqui no próximo slide, do curso que tem desconto também, né? Nós fizemos um descontinho para os alunos do curso, para que a gente possa oferecer mais um certificado dos outros que ele vai precisar, principalmente se for querer entrar com salvo-conduto em algum momento. Esse curso, está aqui o cupom, né? Com desconto, que vocês aí, então, de 47 vai ficar em R$42. E a ideia é que a gente fale um pouco dos conceitos gerais e depois chame vocês, né, com desconto para as mentorias. Nós já fizemos 2 mentorias e vamos estar retomando este ano novamente. Toda essa verba ela é destinada às oficinas que a gente faz com as mães do projeto e as pessoas que vêm de fora, que a gente dá suporte também. Então, o objetivo do curso é oferecer as informações, né? Que eu acho que aqui no curso também nós vamos estar oferecendo através das aulas da SBEC, que a gente já apresentou, então vocês podem acompanhar também as aulas do 4º, do 5º curso, com um curso bem completo, mas vamos estar logo mais apresentando uma outra parte. E aí a gente acha importante que todos sejam encaminhados para plantar, como dizia o Padre Ticão, né? Vamos começar a plantar. Se as leis existem e elas são injustas, nós temos obrigação moral de rompê-las e modificá-las. Então, ninguém modifica sem a desobediência civil e sem estar no ativismo. Ninguém vai fazer isso por nós, somos nós mesmos. Então, nós temos essa obrigação de estar seguindo esse caminho.
É muito importante manter o nosso tratamento, buscar o autocultivo. Eu sempre reforço isso, porque às vezes as associações crescem, elas têm dificuldades, e se a gente não cuidar também do cultivo doméstico, a gente fica acreditando que tudo vai se resolver num passe de mágica por associações, mas as associações no Brasil enfrentam grandes problemas, grandes dilemas, grandes desafios, que às vezes uma mãe sozinha ou um grupo familiar pode estar resolvendo sem precisar entrar nessa contenda. Então, eu sempre estimulo as pessoas a estudarem e a tentarem, juntos com a gente, mudar a lei, porque apesar da lei estar clara, né, ela não foi regulamentada. Então, a falta da regulamentação do uso doméstico é que faz com que nós todos vivamos no limbo e não consigamos dar para os nossos parentes o tratamento adequado. Eu sempre falo que, assim, se a gente quer o efeito comitiva, que é o unidos venceremos, a gente precisa de um óleo integral. E a mesma coisa aqui, se a gente quer aprovar um projeto de lei que contemple o cultivo doméstico, a gente tem que estar atento à PL 514 lá no Senado, e a gente também vai ter que fazer o efeito comitiva do pessoal que faz o curso, do pessoal que quer, sim, a cannabis medicinal implantada. E a gente não quer o CBD no SUS, a gente quer óleo integral no SUS. Então, é muito importante que vocês tenham crítica, não é porque falou de cannabis que está falando de acesso. Nós precisamos assegurar o acesso a todos que queiram, seja através do Estado, seja através do seu autocultivo ou do cultivo associativo. O importante é que a gente consiga poder utilizar, principalmente nas doenças mais graves, né? Nós estamos organizando esse semestre, ano passado também, o Polo das Mães Jardineiras. Então, eu estou aqui divulgando o nosso chat. Nós estamos, assim, primeiramente, acolhendo no WhatsApp, depois faremos no Telegram também, para que a gente possa orientar as mães que querem fazer o seu TCC. É muito importante que cada uma que queira plantar faça o seu TCC, e a gente vai estar orientando para que elas construam toda a documentação necessária para que elas possam ir, junto com algum advogado pro bono, ou mesmo na defensoria, se tiver o perfil, para que a gente consiga aumentar o número de HCs. Porque os salvos-condutos, ou habeas corpus, HCs, como a gente fala, é um remédio amargo, mas que só rico tem, ou só quem pode pagar o valor aqui em São Paulo de R$ 10.500, ou outros valores conforme a tabela da OAB no Brasil. Mas, de qualquer forma, ainda é inacessível para a população. Tanto a medicação quanto o salvo-conduto. Então, nós precisamos mudar. Por isso que a gente está documentando, fazendo o projeto Mães Jardineiras, e agora, ao final deste terceiro ano de atividades, nós estamos investindo na publicação para depois, no momento oportuno, conseguir um projeto de pesquisa para acolher tanto as mães vulneráveis quanto as mães que já estão no caminho, que já estão mais empoderadas e que já estão cuidando do seu autocultivo, né? Seguindo aí as palavras do Padre Ticão. Eu peço para que vocês entrem nas nossas páginas, né? Nós sempre estamos junto com o Movi Recam, passando as aulas, passando as atividades, porque acreditamos que a união faz a força, cada movimento, cada entidade que faz um trabalho de conscientização e que apoia o cultivo doméstico tem que ser valorizado. E o curso do Padre Ticão é pioneiro, não existe nenhum no mundo deste tamanho e com essa abrangência. Então, a gente tem que ficar muito feliz de estar fazendo o curso e também, como nós estamos, de estarmos participando dessa missão que é para nós o curso do Padre Ticão. Eu sempre falo que as nossas vidas são como as plantas, elas são feitas de ciclo, a mesma coisa do projeto Mães Jardineiras. Nós conseguimos 8 salvo-condutos, hoje estamos acompanhando apenas 3 mães que querem fazer conosco essa segunda parte do projeto, que é um projeto mais detalhado, e a partir do momento que a gente documentar esses 3 casos índices, nós vamos estar, então,
depois conversando com mais mães, mas precisamos mostrar todas as coisas que acontecem nos bastidores de conseguir um salvo-conduto e como é a dificuldade das mães de fazer a implantação e também o assédio que muitas mães sofrem a partir do momento que elas conseguem salvo-conduto para entrar num mercado que não é o dela. A gente precisa que as mães cuidem do seu cultivo doméstico e a gente estimule o cultivo doméstico. A gente acredita no cultivo associativo, nós acreditamos no cultivo de clubes, quando pudermos fazer aqui no Brasil, mas nós só vamos mudar se a gente conseguir salvos-condutos individuais e que todos entendam que é o cultivo doméstico que vai libertar, e não é associação, não é só a lei, é nós, de baixo para cima. Por isso, nós vamos estar em breve dando apoio para que outras pessoas façam projetos parecidos e também desenvolvendo o nosso na academia, porque eu tenho um costume muito grande de fazer pesquisa-ação, né? Então, a minha pesquisa vem da ação, né? Sou um pouco Marta, né? Nasci no dia de Marta, então sigo Santa Marta no sentido de fazer as coisas, sigo aquilo que o padre falava sempre, que é melhor o feito hoje do que o perfeito nunca, né? Ou muito tarde. Então, vamos nós fazermos já, né, essa importante tarefa que ele nos deixou, que ele falou para nós no culto ecumênico, que a gente deveria começar a plantar a partir de 1º de janeiro. Tem o trabalho Mães Jardineiras, só que por curiosidade, a gente apresentando, que foi até a Veja São Paulo. Então, é muito importante que a gente consiga, nos meios de comunicação, divulgar que é possível, sim, uma dona de casa plantar no seu quintal e colher um óleo de qualidade. Eu gosto sempre de estar falando de caso clínico, né? Mas nós vamos estar hoje com a própria mãe falando, mas se vocês quiserem ver o depoimento dela lá no comecinho, enquanto seu filho ainda era mais criança, né? Já temos vários anos de acompanhamento. Infelizmente não dá para ver, mas a gente queria mostrar que o óleo de panela funciona, mas vamos estar mostrando numa outra oportunidade. E aí eu trago para vocês hoje um caso que é muito comum, né, que aparece bastante na clínica. É um paciente jovem, muito criança, 6 anos, e já fazia uso de Neosine, para quem usa sabe como é forte, o Aristab, bem caro, um antipsicótico, estava usando risperidona conjuntamente, fluoxetina, topiramate e melatonina, né? Então, essa criança tinha um TEA moderado, por isso o desespero de medicar, e eu sempre brinco, eu falo que cada médico traz mais uma medicação, mas não tem coragem de tirar a anterior, né? E apesar de todos os acompanhamentos, ele tinha esse quadro, né, de agitação, irritabilidade, agressividade e insônia. Então, as pessoas sempre me perguntam, mas que óleo vamos começar? Então, hoje, se eu tivesse que citar um óleo, seria um óleo rico, como o próprio Estácio apresentou no trabalho dele, que logo vocês vão estar podendo ler, um óleo rico em CBD, full expert, pronto, né? Então, a mãe, ela tem total condição de plantar uma planta rica em CBD, né? Se a criança tem muita agressividade, muita agitação, ela vai precisar de um óleo, 1 para 1, né? Mas a mãe também, a partir do momento que começa a plantar plantas ricas em CBD, vai conseguir fazer um óleo balanceado, né? Se fosse, então, o óleo da Brás, seria o óleo laranja. Se fosse o óleo da PEP, por exemplo, poderia ser o CBD Doctor, né? E nos casos mais graves, onde só o CBD não funciona, a gente pode entrar com uma proporção 1 para 1, como o óleo azul da Brás, ou como o óleo Chante, por exemplo, da PEP. Estou citando essas duas entidades porque são as que eu mais prescrevo artesanal. São duas entidades que fazem o controle daquele medicamento que estão fazendo, então é como se fosse um COA, né, que é a análise que os testes são feitos para esses óleos importados,
nem sempre são por lote, né? Eles acabam, às vezes, apresentando um mesmo cor, mas no caso, tanto da Abraço quanto da APEP, existem trabalhos muito bem estruturados que estão fazendo lote a lote. Então, nós temos, sim, qualidade aqui no Brasil, não precisamos ficar nesse desespero, e o preço é convidativo, obviamente, muito mais do que está disponível hoje na farmácia, e de que quem entra com a judicialização, a maioria das vezes é esse que é oferecido por convênios aí que existem entre as prefeituras e as empresas. Então, para vocês verem a diferença que a gente viu, né? Por exemplo, as dicas para iniciar a CBD de uma empresa ou do projeto da Clínica Maio, que coloca que a gente já tem que começar com 10 miligramas. Então, eu sempre falo, comece com 0 nada, 1 miligrama, até você chegar na dose maior. E aí, sim, acho interessante aumentar a cada 5 ou 7 dias, eu penso sempre aumentar os sábados, porque aí tem o domingo para observar ainda com a criança em casa, se ela não está saindo, ou se é o pai que está trabalhando, então está em casa, pode observar. E, como eu disse, titulação é individual, não tem igual para ninguém. Então, vamos devagar e vamos sempre, tá? Então, acho que isso é muito importante, né? Que todas as patologias, cada pessoa tem uma dose. Eu sempre gosto de lembrar, agradecer ao meu pai, ao Carline, ao Ticão, pelo apoio, né, pelo exemplo, porque eu acho muito importante a gente seguir os nossos mestres. Me emociono demais, desculpe, mas esse tema é um tema para mim muito caro. Eu sempre falo que a gente entra ou por amor ou por dor. Eu entrei por amor e agora fico porque sou paciente também de dor. Me coloco à disposição para vocês, né? Meu consultório está aberto, as perguntas via SBEC também está aberta, e depois a gente vai estar colocando lá no finalzinho o e-mail das mães jardineiras para aquelas mães que queiram que estão fazendo trabalho, cursos de TCC e que quiserem orientação. A gente vai estar incorporando essas mães no polo, mães jardineiras, para fazermos um trabalho coletivo. E a gente está aberto aí às discussões futuras, né? Podemos aí estar marcando um dia para estar fazendo uma conversa, um bate-papo aberto com todos os alunos que queiram estar discutindo sobre autismo. Agradeço demais a oportunidade de estar aqui com vocês. Espero que vocês apreciem as aulas que a gente está trazendo da SBEC em contribuição a esse trabalho maravilhoso do Ticão.